Olá pessoal, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, estejam tranquilinhos aí, com um tempinho para estudar. É pouco tempo que a gente precisa para estudar, né? Espero que Deus abençoe muito vocês. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a urbanização. A urbanização, segundo os dados das Organizações Unidas, em 2010, que foi feita essa pesquisa, cerca de metade, os 7 bilhões da época, né, hoje já nós temos mais, de habitantes do planeta viviam nas cidades. E hoje continuam vivendo nas cidades. Até porque já faz 9 anos 10 anos, né, dessa pesquisa que foi divulgada. A próxima deve ser divulgada, deveria, né, ser feita agora nesse ano de 2020, mas em função da pandemia eu acredito que vai ser a partir do ano que vem ou do outro apenas que eles vão fazer novamente esse levantamento, né? Então, segundo essa organização, a maior parte da população mundial vive na área urbana, tá? E isso aumenta com muita rapidez. Se você for observar na história, quando as cidades começam a ganhar as indústrias, né, na época ali da Revolução Industrial, as cidades começaram a ganhar as indústrias, então as pessoas passaram a sair da área rural e vir buscar uma vida nova na cidade. Então, eles acabavam vindo para a cidade em busca dessa nova ordem mundial, né, o crescimento das indústrias. A urbanização, na verdade, ela é um processo de crescimento da população das cidades em relação à população do campo. Então, quando a cidade cresce mais do que a população do campo, a gente chama de urbanização. Ela acontece, gente, de uma maneira muito acelerada, principalmente nos países menos desenvolvidos. E explico por quê. A população migra para os centros urbanos gradativamente, conforme aumenta a oferta de emprego. Então, quando tem a implantação de novas indústrias, de novas empresas, de novas políticas públicas, essa população sai da área rural, então, e vem para a área urbana. Muitas vezes, o número de pessoas que vieram para a área urbana foi maior do que a estrutura que a cidade tinha. Então aí o que acontece? Por exemplo, São Paulo é um exemplo bem típico disso, né? A cidade de São Paulo e as cidades das redondezas ali de São Paulo, Jundiaí, Sumaré, as cidades menores, né, que estão ali no entorno da grande São Paulo. O que acontece? Ali tem muitas indústrias, são milhares de indústrias, e muita gente sai tanto da parte rural como de outras cidades menores e vai para lá para trabalhar. Automaticamente, essas pessoas que vão para lá muitas vezes vão sem casa, sem nada. Eu vou alugar uma casa e vou para lá e tal, e eu dou um jeito, tudo bem. Só que muitas vezes essa cidade não tem o planejamento necessário para receber essas pessoas. E daí? Aí é que vira o tal do inchaço urbano. Esse fenômeno ele acontece quando a população e as atividades urbanas se concentram num determinado espaço que é limitado e sem infraestrutura suficiente para aguentar aquele pessoal. Então aí é que começa a aparecer muito problema de falta de moradia, onde o pessoal constrói as casas que acabam virando áreas de grandes favelas, né? Onde acontece muita falta de emprego, porque a pessoa vai para lá com a cara e a coragem, né? Vai com muita vontade, só que chega lá não tem. Então aí falta emprego. Falta muito saneamento básico, porque muitas vezes essas pessoas não têm dinheiro para fazer a instalação de uma casa alugada, vamos dizer assim, e acabam se instalando em barracos. Então aí falta saúde,
falta transporte. Por quê? Porque muita gente vai para o mesmo lugar. E aí a saúde não dá conta, a assistência social não dá conta, o transporte não dá conta e fica aquele inchaço. É muita gente, né? No mesmo espaço, disputando a tapa, o espaço, né? E aí acontece de muitas vezes as pessoas irem morar debaixo da ponte, não terem onde morar, e não terem outra opção, não tem para onde voltar, porque muitas vezes essas pessoas foram com aquele sonho, né, de buscar uma coisa melhor ali na cidade grande e não conseguiram e acabaram ficando sem nada, né? Então essa é a maior dureza, porque na verdade o poder público pode ajudar sim, mas se todo mundo resolver sair ao mesmo tempo e ir para uma determinada cidade, e aquela cidade não tem a estrutura necessária, aí falta hospital, falta água, falta posto de saúde, e aí dá aquelas reclamações, né? Ah, porque faltou médico lá, faltou médico no outro. Só que muitas vezes por trás dessa falta tem a infraestrutura que não deu conta de aumentar na mesma proporção que aumentou o número de pessoas. Muitas pessoas mudando para um determinado local, sem verificar se naquele local tem escola para os seus filhos, sem verificar se naquele local tem posto de saúde suficiente para atender todas as pessoas, porque o posto de saúde, os locais ali, eles têm uma proporção de atendimento, eles têm vamos dizer assim, uma previsão de atendimento. Agora, quando muita gente resolve mudar para aquele local, o que acontece? Não é assim, você contrata um médico hoje, tem que contratar um médico, você já contrata hoje. O poder público não é assim. O poder público é como é na nossa casa. Você tem que comprar um pacote de arroz, então você tem dinheiro para comprar aquele pacote de arroz. E aí você vai conseguir comprar outro pacote de arroz a hora que você precisar de outro pacote de arroz. Só que no setor público, você pode contratar uma pessoa à medida que você tiver o recurso para pagar, a lei aprovada para aquele tipo de cargo, para aquele tipo de função. Então, muitas vezes não dá para você contratar funcionários suficientes para fazer o atendimento que você precisa naquele tempo em que a população quer. Por isso que muitas vezes tem esses conflitos, porque não tem isso, não tem aquilo, só que as pessoas não veem que muita gente indo para os mesmos lugares com os sonhos de melhorar, acabam inchando aquele local e acabam passando necessidade sem haver necessidade. Porque muitas vezes onde ele morava era muito melhor, porque tinha saúde, tinha assistência básica, tinha estrutura, tinha até emprego, largou o emprego e foi para lá, vou para lá. Então, é muito complicado isso, porque quando você vai para um determinado local, seja ele qual for, você tem que ir com um planejamento. Não pode simplesmente largar tudo e ir, a não ser que você tenha alguma coisa certa para aquilo. Deu errado. Tudo bem, pode acontecer. Mas tem muita gente que vai sem pensar. Vai lá porque o amigo foi, vai lá porque o cunhado foi, e vai lá e acaba não dando certo. E depois acaba reclamando que aquele sistema não funciona. É que é muito difícil para a gente entender a questão profunda da rede pública. Mas se a gente começar a pensar que é necessário, quem é pedreiro sabe, você demora um determinado tempo para construir uma casa. Você não constrói em 2 dias. Você não constrói, muitas vezes, dependendo da casa, você não constrói nem em 1 mês, 2 meses. Então, no setor público é a mesma coisa. Se muita gente vai para o mesmo local, aquele local muitas vezes não tem estrutura suficiente para te atender exatamente na hora que você precisa. Entendeu? Então, é aí que está. Antes de ir mudar, raciocina, analisa, veja se aquele local tem estrutura para você e para sua família. Sabe, a gente tem que pensar muitas vezes que a urbanização ela pode ser muito boa, mas ela pode ser uma grande arapuca. Por quê? Se você for levar a sua família para um lugar que não tem essa assistência o suficiente,
Quer dizer, eles têm a assistência para aquele pessoal que é daquela área, que já está instalado lá. Quando vai muita gente nova para o mesmo local, repito, não dá para você fazer uma estrutura da noite para o dia. E daí os jornais em si fazem aquele sensacionalismo, que não tem atendimento para isso, que não tem atendimento para aquilo, que não tem atendimento para a população. Mas não foi estudar o histórico de urbanização daquele local. É lógico que tem muitos locais que falta realmente saúde, falta realmente isso, falta realmente aquilo, porque ao longo do tempo não foi feito o que era necessário. Mas em sua maioria de vezes, aquele espaço não tem a estrutura, porque muitas vezes o espaço incha e não dá tempo suficiente, tempo necessário, que tudo na administração pública precisa de tempo, para que seja feito uma reestruturação de projeto para ter saneamento básico, para ter saúde, para ter transporte, para ter educação. Eu tenho uma coisa comigo que diz assim, nós temos muitas creches e nascem crianças, muitas crianças, graças a Deus, nascem com saúde e vão para a creche. Mas as escolas de fundamental não crescem na mesma proporção do que as creches. Então, é um ponto a se pensar para o nosso futuro. As nossas creches têm que ter para as pessoas que precisam trabalhar, tá? Eu sou muito favorável a que a pessoa deixe a sua criança pequena, né, bebê, na creche, se ela tem a necessidade de trabalhar. Mas aquela mãe que tem a possibilidade de ficar com a sua criança, deveria ficar com a sua criança até que ela possa ficar com a criança. Enquanto ela não precisa ir para o trabalho, enquanto o marido está sustentando, né? Enquanto tem uma pessoa que está sustentando-a para que ela possa cuidar daquela criança, porque isso é fundamental na vida da criança. Isso vai fazer com que ela tenha uma infância mais feliz, tá? Não que a infância na escola seja triste, mas a infância de uma criança com a mãe é outra infância. Então, eu sempre penso nessa questão. As cidades, todas as cidades, têm muitas creches para acolher essas crianças, esses bebês que nascem, mal nascem, já estão na creche, né? E eu sei que muitas mães precisam, mas eu sei que muitas mães colocam porque tem um problema, tem outro, e coloca a criança e deixa lá. E muitas vezes fica em casa o dia inteiro. Então, eu queria que a gente começasse a ter uma nova consciência nessa questão também, porque as nossas crianças precisam da atenção da mãe, precisam da atenção do pai, ou precisam de atenção de um familiar que seja carinhoso. A escola vai dar esse suporte, mas a escola não substitui mãe. A escola não substitui pai. Então, é interessante a gente pensar nisso. E é interessante a gente pensar também que à medida que a gente cria creches, a gente precisa pensar que tem que ter escolas de fundamental. Tem que crescer na mesma medida. Então fica aí a dica para todo mundo que se aventurou a ver esse vídeo, né? E nós vamos então pensando nessa questão de urbanização, que ela vai muito além daquilo dos simplesmente prédios e saneamento, né, transporte, e vai por ali afora. A questão educacional também é fundamental nessa questão de urbanização. Um grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima.